pessoal! Nessa aula nós vamos fazer a correção das páginas 222 e 223 de matemática. Eu sei que alguns já corrigiram essas atividades, mas essa correção é importante para que vocês possam ouvir de novo a explicação e lembrar de alguma coisa que você possa ter perdido ali no meio da atividade síncrona, porque às vezes, fazendo e ouvindo e olhando a câmera, a gente perde informações muito importantes. Por isso, mesmo que vocês tenham feito com a prof, a página 222, quem participou da aula síncrona da turma da manhã, porque a turma da tarde ainda não teve aula síncrona, mas quem participou pode rever as explicações para fixar melhor o conteúdo. E quem não participou, participará da próxima aula, fiquem bem tranquilos, tá bem? Não se preocupe. Eu também deixei as aulas gravadas, então quando a sua turma tiver uma aula síncrona, a aula vai ficar gravada na trilha para você poder assistir, mesmo que você não tenha participado. Por enquanto, só a turma da manhã teve a aula, né, de acordo com o calendário, né, deu certo o dia deles, e a turma da tarde ainda vai ter. Não se preocupe que todos terão. Tá bem? E todos poderão assistir às aulas que são gravadas, então fiquem tranquilos. Mesmo assim, eu achei importante a gente retomar esses conteúdos, porque, né, na hora da aula a gente pode se distrair facilmente, tem barulho, né, a prof aprendendo a lidar com o Zoom, às vezes abre e fecha uma janelinha ali que atrapalha. Então, nós vamos rever. O exercício 20 era para se juntar a um colega, nós nos juntamos, né, e relacionar as colunas corretamente. 150 dezenas combinava com 1.500 unidades. Por quê? Porque 150 dezenas é 150 vezes 10. E eu ensinei para vocês que 150 vezes 10 é só fazer o 150 e pôr mais um zero. Por quê, prof? Porque todo número vezes 10 é ele mesmo e mais um zero. Ó, o 150 mais um zero. 150 vezes 10 é 1.500. Então, assim, meus amores, nós sabemos que 150 dezenas era 1.500 unidades. 60 centenas segue a mesma lógica. 60 vezes 100, porque a centena é 100. Então, 60 vezes 100, olha só, é ele mesmo e mais dois zeros. Por quê? Porque todo número vezes 100 é ele mesmo e tem mais dois zeros, porque o 100 tem dois zeros. Prof, por que todo número vezes 10 é ele mesmo e mais um zero? Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E o 10 é 1 e depois um zero. Ele mesmo e mais um zero. A mesma lógica para o 100 e por 1.000. Só que vezes 1 é ele mesmo e o 100 tem mais dois zeros. Por isso que vezes 100 tem que pôr dois zeros. E vezes 1 é ele mesmo, né? O 1.000 tem 3 zeros, por isso que é ele mesmo e mais 3 zeros quando você multiplica por 1.000. Se você aprender essa regrinha aqui, você nunca vai ter dificuldade de multiplicar dezenas, centenas e milhares. Olha só, todo número vezes 10 é ele mesmo e mais um zero. Todo número vezes 100 é ele mesmo e mais dois zeros. Todo número vezes 1.000 é ele mesmo e mais 3 zeros. Prof, como eu faço para não me confundir? Ué, quantos zeros tem no 10? 1, então é só botar um zero quando multiplicar por 10. Quantos zeros tem no 100? 2, então bota 2 zeros quando multiplicar por 100. E quantos zeros tem no 1.000? 3, então coloca 3 zeros quando multiplicar por 1.000. Entenderam? Vamos continuar e seguir com a nossa lógica. 60 centenas era 60 mais 2 zeros, que dava 6.000 unidades. Estão vendo aqui? Porque 60 vezes 100 é 6.000. 100 grupos de 10 unidades é 100 vezes 10. 100 grupos com 10 unidades cada um, 100 vezes 10. Se eu colocar um zero do 10 no 100, fica 1.000. Então, eu sabia que era 1.000 unidades. Sem precisar fazer conta, vocês estão observando isso? 17 centenas, era só fazer 17 vezes 100, porque a centena é 100. 17 vezes 100 era o 17 mais 2 zeros, que combinava aqui ó, com 1.700 unidades. 11 unidades de milhar, 11 grupos de 1.000, 11.000. Ó, que fácil, nem precisava fazer conta. Combinava aqui, ó, 11.000 unidades. Aí, ó, 60 dezenas, é só fazer 60 vezes 10. Nós fizemos 60 vezes 100, lembra? Vamos abrir aqui de volta. E ficou 6.000, porque a gente pôs 2 zeros do 100.
60 vezes 10 é só pôr um zero do 10, fica 600. Então, vamos colocar aqui, ó, quem combina? Aqui, ó, letra F, 600 unidades. E 15 grupos de 10 unidades é 15 vezes 10, 15 mais o zero do 10, que fica 150 unidades. E, por último, 25 dezenas, que é 25 vezes 10, que é 25 mais um zero, né, porque o 10 tem um zero, que dá 250 unidades. Esse primeiro aqui, ó, não tinha ninguém que combinava com ele fica vazio. Confere se você conseguiu fazer a combinação correta. Se não conseguiu, não tem problema. Agora, não se esqueça disso, ó. Se você aprender que todo número vezes 10 é ele mesmo mais um zero, você vai saber multiplicar toda vez que for uma situação com dezena. Se você lembrar que todo número vezes 100 é ele mesmo e mais dois zeros, você vai saber fazer multiplicações por centena, sem dificuldade. E se você lembrar que todo número vezes 1000 é ele mesmo e mais 3 zeros, você também vai conseguir fazer operações com unidade de milhar sem dificuldade. Entendeu? Fácil, né? Essa coisa de pôr zero é a conta mais legal que tem. É só por zero, nem precisa armar a conta. Eu gosto muito quando é por 10, 100 e 1000 a multiplicação. E um dia vocês vão aprender que a divisão por 10, 100 e 1000 também, ó, muito legal. Mas por enquanto nada de divisão. O exercício 21 tinha um enunciado, ó, bem bonito. Deixa eu aumentar. Aumentei demais. Minha nossa. Calma, deixa eu aumentar de menos. Pronto. Dos 5.570 municípios que existem no Brasil, 417 estão no estado da Bahia. O município menos populoso do país é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 812 habitantes. Primeira coisa, tinha que descobrir qual era o maior número desse texto e escrevê-lo com algarismos. Prof, o que é algarismo? Algarismo é o número, sabe? Daquele jeito que a gente usa ele normalmente, sem ser com palavra. Então, o maior número era 5.570 e ele foi escrito aqui na letra A. Confere? Tudo certo? Muito bem. Aí, era para colocar ele no quadro de ordens e classes. Não vou mostrar para vocês agora. Na aula, eu vim e coloquei aqui, ó, 5.570. É 5.570 o número? Deixa eu olhar aqui. É. Aí disseram que estava errado. Falei, como tá errado? Ó, 5.570. Aí eles disseram que eu esqueci que tem que começar pela unidade. Porque não pode começar a colocar o número pela maior classe, porque o número ele sempre é composto da unidade até a ordem que ele termina, né? Que é a maior ordem. Sempre começa da unidade e ele vai crescendo até a sua ordem final, que é a maior de todas. Então, eu tinha que ter começado pela unidade, ó. 0, 7, 5, 5. Agora 0 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 5 unidades de milhar. Ó, agora ficou certinho, ó. Combinou com o do livro, ó, tá vendo? Muito bem, ó. Muitas vezes vocês acham que é brincadeira, mas vocês não sabem a quantidade de prova que eu já corrigi que a criança escreveu aqui, ó, o número. Da esquerda para a direita, igual palavrinha, mas a palavrinha é da esquerda para a direita, o número é da direita para a esquerda. Tem que prestar atenção nisso. Ah, prof, mas quando eu estou escrevendo, eu escrevo igual a palavra. Sim, mas quando você vai armar uma conta ou quando você vai colocar no quadro de ordem em classes, você tem que lembrar que você tem que pôr a unidade na casa da unidade, a dezena na casa da dezena, a centena na casa da centena, a unidade de milhar na casa da unidade de milhar, se tiver. Porque senão fica tudo extramudado. Sabe o que é extramudado? Quando eu era criança, eu aprendi que extramudado é a mistura de estragado com mudado. Entenderam? Não dá certo. Agora, vamos passar adiante. Letra C. Qual é a ordem de grandeza desse número? Hoje na aula, as crianças tiveram que pensar. Ordem de grandeza é sempre a maior ordem de um número. Qual é a maior ordem desse número?
Ó, ele pertence à primeira, segunda, terceira e a maior é a quarta. Então, a ordem de grandeza dele é a quarta, entendeu? Porque a maior ordem aonde ele está, né? O número que tem o maior valor, que sempre é o que está na esquerda, que é o último, porque ele começa na unidade, né? Aí o último é o que está na esquerda, por isso que a gente aprende esquerda e direita, olha como é importante. É a ordem de grandeza. Então você olha, começou na unidade, aonde que terminou? Ah, terminou lá na quarta ordem, na unidade de milhar. Então, essa é a ordem dele. Tanto faz tu escrever quarta ordem, quanto unidade de milhar, tá certo dos dois jeitos. Beleza? Vai arrumando lá. Se precisar, dá um pause no vídeo. Arruma. Aí continua o vídeo. Nossa, gente. Eu tô gostando muito dessa coisa de vídeo, porque olha só. Quem é rápido, vai rápido. Quem não é tão rápido, pausa o vídeo. Depois continua. Quem dera fosse assim na sala, né? Na sala é pausa professora. A professora tem que esperar até todo mundo conseguir. Eles falam assim, calma, prof, calma. É para a prof ir esperando. Mas aqui não tem isso de ficar esperando, porque é só dar pausa no vídeo e depois continuar. Muito bom. Tô gostando muito. Mas também tô com muita saudade de voltar a dar aula para vocês. Até de quando vocês ficam levantando a mão e dizem, prof, posso ir no banheiro? Até disso eu tenho saudade para vocês verem como é. Logo a gente vai estar junto de novo, eu tenho certeza. Aí o número não, né? A letra D era decomponha esse número de acordo com o valor de cada algarismo. Tem crianças que não sabem do que é decompor, não tem problema, eu vou explicar. Ó, o número era 5.570. Vamos pôr ele aqui. Decompor é você dizer quanto tem em cada ordem. Quanto tem aqui, nessa casinha aqui? Tem um 5, mas ele vale quanto? Ele vale 5.000. Então, eu pus ali 5.000, mais... Quanto tem nessa casinha aqui? Tem um 5, mas vale quanto? 500. Mais... E nessa casinha aqui, quanto tem? Tem um 7, mas vale 70, porque tá na dezena. E por último, tem um 0, né? Que vale 0. E no total, somando tudo isso, olha só, dá 5.570. Entenderam o que é decompor? É dizer quanto tem em cada ordem. Muito bem. Aí, então, vamos voltar aqui no nosso exercício. Aqui, o livro, ele sempre faz meio complicado. Vocês já aprenderam isso, né? Ele especifica bem. Mas pode fazer do jeitinho que a prof fez. Só colocar as somatórias lá que tá... Beleza. 5.000 mais 500 mais 70. Como o último era 0, não é obrigatório por ele. Mas pode pôr também, não fica errado. Aí tinha o próximo... Minha nossa, o próximo exercício era muito interessante. Era para continuar a sequência contando de 100 em 100. Olha só, era as centenas. Vocês sabem, né? Eu já expliquei isso, eu acho, que na casa da centena sempre vai ser nome de centena. Aqui nunca vai ter um 50, nunca vai ter um 5, porque é centena, sempre vai ter um 500. Da mesma forma aqui na centena de milhar, nunca vai ter um 50 ou um 5. Nas casinhas das centenas, qualquer centena de qualquer classe sempre vai ser as mesmas centenas. Porque aqui é centena simples, aqui é centena de milhar, mas é centena. Se tivesse escrito assim, olha só, observe. Ops, deixa eu pular. Aqui, como que ia ler? Ia ler o quê? Aqui ia ler 5... centenas de milhar? Não, ia ler 500.000, porque aqui é uma centena, a gente lê 500. Como que eu leio o número? Tem criança que não consegue ler número grande, por quê? Porque ela não entende que é a mesma coisa que era aqui, ó, na unidade de dezena e centena. Aqui a gente lia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui a gente lia 10, 11, 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Não tinha outro jeito de ler. Nunca você vai ler outra palavra na centena que não seja essas. E nunca vai ler outra palavra na dezena que não seja essas. E nem na unidade que não seja essas. Entenderam? Por quê? Porque essas palavrinhas, elas são o nome dos agrupamentos que a gente dá para uma centena, 2 centenas, 3 centenas. E aqui, olha só, nós temos uma linha de centenas. É a coisa mais linda do mundo, ó. 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, aí chega no 1000, que não é uma centena. Tá bom? A gente fala 1000, a gente não fala uma unidade de milhar, né? A gente fala 1000, mas depois a gente continua 2000, 3000, 4000, 5000. Às vezes tem pessoas que falam 1000, os antigos, os velhinhos. Quando eu era criança, meu bisavô, ele falava 1000 reais. 1000 reais. E eu ficava pensando, não é 1000 reais, é só 1000 reais. Mas não tá errado falar 1000. Mas a gente não costuma falar, a gente fala 1000. E depois a gente fala 2000, 3000, 4000, até 99 mil, 100 mil, sempre fala assim daí, tá bom? Aí aqui embaixo também era para pular de 100 em 100. Só que não começava na centena, começava num 2100, que é da ordem da unidade milhar, né? Mas continuava crescendo só a 100. Ó, 2100, 2200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000. Viram? Aqui foi desde o 2.100 até o 3.000. Continuou aumentando de 100 em 100. Era muito fácil, porém, precisava de atenção e podia demorar um pouquinho, né? Então, se você precisar, dá um pause no vídeo, faz a correção. Entendeu? Porque cresce de 100 em 100. É a mesma coisa que contar de 1 em 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai pulando 1. Só que a gente vai contando centena. 100, 200, 300, 400, 500. Vai pulando 100. Entenderam como é? Muito bem. Então, o próximo exercício era esse que a gente não fez juntos. Esse exercício você tinha que descobrir quanto estava pulando de um número para o outro e continuar pulando a mesma quantidade. Ó, tem dois jeitos de fazer essa atividade. Pensando ou calculando. Eu vou abrir aqui a calculadora para mostrar uma coisa para vocês. E calculadora? Ah, muito bem. Olha só. Se eu pegar o segundo número aqui, tá vendo o segundo número? Eu tô apontando na tela, mas não dá para vocês verem, né? 1995. E eu fazer uma conta de menos com o número que está em primeiro lugar, 1990, eu vou descobrir quanto pulou. Aí, é só eu continuar pulando a mesma quantidade, ó. Pulou 5, agora eu vou pular 5, ó. 2005, mais 5, ó. 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035. Então, toda vez que você tiver que completar uma sequência, pulando a mesma quantidade, você descobre assim, ó. Você vê a diferença. Diferença é sempre uma conta de menos. A diferença entre o segundo e o primeiro, o maior menos o menor, aí você continua pulando a mesma coisa em todos. Entendeu? Eu não precisaria fazer conta aqui, porque ficou bem claro, dá para fazer mentalmente, só olhando. Porém, se você tiver dúvida, faz a conta, né? Arma a conta, não custa nada. Ou na sua casa você até pode usar a calculadora, não tem problema nenhum. Ai, prof, mas não pode fazer a tarefa com calculadora? Pode. Em alguns casos você pode usar a calculadora sim, inclusive lá no livro tem um desenho da calculadora quando é para fazer a tarefa de calculadora. Mas também tem que aprender a fazer a conta, porque na vida nós precisamos aprender tanto a operar a calculadora, quanto fazer o cálculo sem o auxílio da calculadora, porque nós usamos essas duas ações na nossa vida nossa vida real, do dia a dia. Então, pode usar de vez em quando a calculadora sim, principalmente para conferir se as contas estão certas. Aqui a Beatriz faz todas as contas, no quinto ano tem bastante conta. Ela faz todas as contas, depois pega a calculadora e corrige. Se ela errou, ela faz de volta. Ah, prof, mas dá para fazer a prova real? Dá para fazer, mas às vezes ela não tem tempo, porque é muita tarefa. Então, ela faz a correção com a calculadora. É super tranquilo. Não tem problema você usar a calculadora. Tem problema você só usar a calculadora. Beleza? Aí, aqui, ó, a mesma coisa. Olha só, vou mostrar para vocês. O número que está em segundo, porque ele é maior, né? Nesse caso, né? Mas se fosse uma ordem decrescente, aí tudo bem, tu podia fazer o primeiro menos o segundo. Mas como essa ordem é crescente, o primeiro é menor, tu tem que sempre fazer o maior menos o menor. Na conta de menos, o maior sempre tem que ficar em cima, primeiro lugar. Então, a gente colocou o segundo número aqui, menos o primeiro número, ó. 6.145. Vamos descobrir a diferença, é 200.
é só pular de 200 em 200. Aqui tem que ter mais atenção, tá bom? Porque é mais difícil pular de 200 em 200. Ó, era 6.145, foi para 6.345. Aí foi para 6.545. Você tem que pular duas dezenas, duas centenas, né? 6.745, ó, 500, 600, 700. Aí 700, olha só, 800, 900. Aqui, ó, passou dos 6.000 para os 7.000, ó, porque, ó, 900, depois veio o 1.000, que no caso aqui era o 7.000, 7.045, aí 7.145. Essa passagem aqui era mais difícil. Depois disso era só continuar, ó, do 100, 200, 300, tá vendo? Do 300, 400, 500 e o resto era só manter. Ou tu ia fazendo a conta também, né? Mais 200, mas não precisava. De cabeça dava para continuar. Do 500, ó, 600, 700, era só ir contando duas centenas. Do 700, 800, 900. Entendeu? Se você contasse só as centenas, a única dificuldade que tu ia ter era para passar aqui, ó, do 6.945 para 7.145. Para mim não é difícil, mas para vocês que estão aprendendo a lidar com números grandes agora, é difícil sim. Se você teve dificuldade nessa linha, é completamente compreensível, tá bom? Vocês são pequenos, o número é grande e vocês não estão familiarizados com esses números grandes como nós adultos. Nós fizemos isso muito mais vezes do que vocês. Então é normal que o pai ache fácil, a mãe ache fácil e você ache difícil. Ou até que você não tenha conseguido fazer, tá bem? Mas assim, é importante sempre identificar quanto que pulou, quanto aumentou, quanto diminuiu, fazendo uma conta de diferença, que é a conta de menos. A conta da diferença é a conta de menos, tá bom? Isso é uma coisa que você tem que gravar na sua cabeça para a vida, tá bem? E olha só, descobrindo quanto que pulou, é só continuar pulando a mesma coisa. Se você precisar, se você não consegue fazer mentalmente, você pode fazer a conta. Você coloca lá, ó, 6.545 mais 200, entendeu? Aí pega o resultado, mais 200, até chegar no final. É mais difícil, porque daí tem que fazer várias contas, mas é uma forma também completamente aceitável de realizar esse exercício. Esse era o exercício mais difícil aqui. Agora, a letra C era muito fácil. Igual contar 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? É a mesma lógica. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. É igual contar até 10, só que colocando a palavra 1.000 depois. Daí ficava assim, ó, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, tá bom? Muito fácil. Esse do meio aqui que era mais desafiador mesmo, e na ordem de dificuldade, ó, esse era mais fácil, esse era médio, e esse era o mais difícil. Se você não conseguiu fazer, não tem problema, dá um pause e faz agora, tá bem? Muito bom. Inclusive, nesse exercício aqui, se você quisesse, você poderia ter usado a calculadora, tá, pessoal? Quando vocês estão fazendo exercícios com números bem grandes, que tem que fazer, tem que pular, você pode usar a calculadora para descobrir esses números. Por exemplo, aqui, ó, do 6.945 para o 7.145. Se há uma coisa, um número que você não conseguiu fazer mentalmente, não tem problema você usar a calculadora, tá bem? Agora, o 24. O 24, você está vendo que tem uma casinha aqui, ó, porque a gente ia fazer na escola, mas infelizmente não é a nossa realidade. Não era um exercício difícil. Apesar de não ser um exercício de fazer em casa, é um exercício muito fácil. Olha só, uma argolinha aqui na unidade representa quanto? 1. E a gente lê 1. A gente não lê uma unidade, a gente lê 1, tá bom? Apesar de ser uma unidade. Aqui, uma argolinha na dezena, a gente lê 10. Porque ele representa 10. Tá vendo? Aqui, uma argolinha na centena, a gente lê 100. Tá bom? Escreve 100, lê 100. Não lê uma centena. Quando a gente está fazendo a leitura do número, a gente não lê uma centena, apesar de ser uma centena, né? A gente não lê uma centena, a gente lê 100. E aqui, uma na unidade de milhar era 1.000. Vamos conferir isso? Vamos pegar o ábaco, ó. 1 na unidade, 1. 1 na dezena, peraí, que agora tem que tirar da unidade, que senão dá errado. 10, tá vendo aqui? 1 na centena, 100. E por último, 1 na unidade de milhar, 1.000. Viram? Perfeito. Vamos voltar aqui. Estamos acabando, calma.
E serão necessárias... essa pergunta aqui eu até marquei no meu livro. Serão necessárias quantas argolas na casa das centenas para formar o número 1000? Ia precisar colocar 10 argolas, mas pode pôr 10 argolas, pessoal? Vamos ver aqui no nosso ábaco. Vamos tentar pôr 10 argolas na casa da centena para formar 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não pode pôr 10 argolas. Seria necessário 10 argolas. Mas o certo era a gente trocar essas 10 argolas por uma argola na casa da unidade de milhar. Combinado? Tá bem? Porque o nosso sistema de numeração é nunca 10. Vocês têm que lembrar. Lembra que os números romanos é nunca 4? Nunca pode ter 4? O nosso é nunca 10. Nunca 10 na mesma ordem, tá bom? Se formou 10, tem que trocar e colocar 1 na próxima ordem. Aí aqui, 25. Qual é o número que tem 3 unidades? Aqui era fácil, 3 unidades. 54 dezenas. Aqui acabava, porque não dá para pôr 54 dezenas. O que precisava fazer? Tinha que trocar. Tinha que pegar essas 50 dezenas e trocar por 5 centenas. Então, eu tô com o meu material dourado aqui, então olha só. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. 3 unidades era fácil de pegar. 3 unidades, tá vendo? Aí, pedia 54 dezenas, que no caso teria que ser 54 barrinhas. Eu troquei, ó, em vez de pôr 50, eu pegaria 5 placas, que equivale a 50 barrinhas, e mais 4 dezenas. Tá vendo? 54. Né? Pra não ficar me matando de pegar um monte de barrinha. Então, 4 dezenas vão ficar lá na dezena, beleza? Mas essas 50 tem que ir para essas 5 aqui, né? 5 barras, essas 50 dezenas que sobraram, que agora eu transformei em 5 centenas, elas têm que ir para casa da centena. Então, eu já tenho 5. Aí, pede mais 13 centenas. Veja bem, eu teria que pegar mais 13 placas dessa, eu nem tenho. Então, o que eu faria? Eu pegaria o cubão, que vale 10, e mais 3 para fazer minhas 13, não é verdade? Agora sim, eu tenho, olha só, que bonitinho. Vocês não conseguem ver, eu não consigo segurar tudo no alto, mas eu teria 3 unidades, 4 dezenas, 8 centenas e uma unidade de milhar. Ah, com material dourado foi difícil, sabia aqui? Porque haja pecinha, hein? Eu não tinha tanta pecinha, mas com ábaco seria mais fácil. Então, olha só, esse número precisaria de várias trocas para acontecer. Então, a resposta aqui é sim. E o número formado seria 1843. Quando tem esse cubinho aqui, é um desafio, é uma questão difícil. Então, se você não conseguiu fazer, não tem problema. O que importa é que você tentou. E agora, olhando a minha explicação, você pode comparar o seu pensamento com o meu pensamento e construir uma aprendizagem. Ah, e eu pensei assim, eu não tinha pensado nisso que a prof falou, mas agora que a prof falou, faz sentido. Agora eu sei o que eu precisava ter feito, eu aprendi. É assim que funciona a aprendizagem, pessoal. E, por último, tinha um clique, eu vou ler de volta, porque vai que vocês não leram, né? Eu tenho que garantir. Quando acumulamos 10 unidades em uma ordem, podemos trocá-las. Na verdade, nós devemos trocá-las, tá? Por uma unidade da ordem seguinte. Então, ó, se eu tenho 10 unidades aqui na centena, eu tiro as 10 e coloco uma na unidade de milhar. Eu faço uma troca. É assim que a gente faz quando nós estamos calculando. Quando a gente voltar a fazer os cálculos nas aulas, que por enquanto a gente não estava fazendo esses cálculos, eu quero mostrar para vocês as trocas. Tanto a troca na conta de mais, na adição, quanto na conta de menos, na subtração. Sabe quando você coloca um umzinho lá em cima? Ah, eu somei aqui, 6 mais 6 deu 12. Eu deixo 12 embaixo e boto um umzinho lá em cima. Esse umzinho que você está botando quer dizer que você pegou 10 unidadezinhas e trocou por uma
dezeninha. Por isso que tu bota um lá em cima. Quando você tem um 12 e você deixa 2 embaixo, sozinho, quer dizer que se tinha 12, você pegou 10, trocou por uma barrinha e ficou só com 2. Aí você bota 2 na unidade e uma barrinha lá na dezena. Tá vendo? O 1 que sobe lá é uma dezeninha que tu trocou. Viu que legal? Com o tempo, a gente vai retomar esse conteúdo, tá, pessoal? Isso não é uma aula acabada. Nós vamos relembrar e relembrar e relembrar até isso virar uma aprendizagem concreta. Em cada operação que a gente fizer, a gente vai estar lembrando todas essas questões de ordem e classe, tá bom? Não se preocupem. Se ainda você acha que falta um pouquinho para você memorizar, para você internalizar esse conteúdo, falta mesmo, a prof sabe, mas a gente ainda vai continuar trabalhando. Então, fica tranquilo, que é assim mesmo o processo de aprendizagem. Bem, acabamos por aqui. Eu queria escrever aqui, mas eu vou escrever na próxima. Escrevam lá. Corrigido com auxílio do vídeo. Eu sei que é muito grande, mas vocês podem fazer isso para mim. Deixa eu aumentar. É que eu quero que vocês aprendam, porque eu sempre peço para escrever isso, eu acho que às vezes vocês não aprenderam a escrever essas palavras ainda, né? Corrigido com auxílio do vídeo, e daí vocês colocam a data. Bem bonito. Escreva lá embaixo isso aqui, tá vendo? Eu com a mania do dedo, né? Ó, embaixo aqui, corrigido com auxílio do vídeo, 16/4. Porque assim, você, primeiro, registra que você corrigiu. Quando eu pegar a tua apostila, eu vou saber que você corrigiu. Olha só. Segundo, você se organiza, você sabe, ó, isso eu já corrigi, isso eu não corrigi ainda. Aí você pode ir lá no canal do YouTube, que tem todas as correções. Se por acaso você se perdeu em algum momento e não fez alguma correção, todas as correções ficam disponíveis lá no canal do YouTube da Sala de Aula Invertida, que é o mesmo canal onde estão todos os vídeos que vocês assistem, que são feitos por mim. Lá vocês têm correções, explicações, dá para ver de volta, tá bem? Então, é muito importante vocês escreverem o que vocês corrigiram. Tanto para eu saber que foi feita a correção, porque às vezes tá tudo certinho e tá tudo certinho porque você corrigiu. Às vezes não tá certo porque você não corrigiu ainda. Eu preciso saber para eu poder te orientar, porque senão como que eu vou te ajudar a aprender, né? Então, escrevam lá, corrigido com auxílio do vídeo, põe a data de hoje, tá bem? Coloca aqui no finalzinho, sempre no final da atividade, porque eu sei que até ali você corrigiu. De um corrigido até o outro, eu sei que foi corrigido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada porque vocês todos os dias têm realizado suas atividades, têm se dedicado. Obrigado às famílias que têm se esforçado para ajudar as suas crianças, mesmo trabalhando e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, a continuarem estudando. E eu espero e eu tenho orado muito para que em breve tudo fique bem e a gente possa estar de novo juntinhos lá na sala de aula. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!